Olá, pessoal, tudo belezinha? Meu nome é Jéssica e é uma honra ter vocês aqui comigo no meu mais novo quadro, podcast, chamado Jessacker, onde semanalmente eu vou falar de algum assunto que me tira do sério e que enche a minha barrinha de rage. A barrinha de rage, ela explode. E antes de começar, só para contar para vocês um pouco da origem do nome, foi o Danilo, meu esposo, que teve a brilhante ideia de eu fazer um podcast falando de alguns assuntos que me deixam pé da vida. E o nome é baseado num apelido que ele me deu, que é Jessacker, né? Jéssica mais Berserker. Berserker é tipo um estado de fúria, né? Como se eu fosse um pincher raivoso em altura e em puro ódio. Agora que vocês já sabem o porquê do nome, já vão deixando aí o like, o gostei, o curtir na plataforma que vocês estiverem ouvindo. E bora comentar do tema deste EP. Eu fiz uma votação nos meus perfis nas redes sociais sobre qual tema vocês gostariam que fosse o estreante do podcast. E ganhou esse. Pessoas que julgam quem faz cosplay. O pessoal que faz cosplay já tá cansado de ouvir, né? Essa visão estereotipada de que vem um monte de gente que não sabe nem o que tá falando, mas quer meter o bedelho, quer falar, quer dar a sua opinião e quer que a gente bate palma depois. Então, a galera costuma falar que isso é coisa de criança. Isso pode ser coisa de gente que não trabalha, não é possível. Quem faz cosplay é gente que não aceita a vida real, por isso fica querendo ser personagenzinho. Isso só pode ser coisa de adulto frustrado com infância reprimida. Porque ao invés de ficar gastando tempo e dinheiro fazendo cosplay, você não vai fazer um trabalho voluntário? Porque eu não quero, porque o tempo é meu, o dinheiro é meu e o problema é meu. Certo? Gente, por favor, se situe, né? Você pode até pensar tudo isso de quem faz cosplay, mas não sai por aí falando, principalmente para quem é do hobby. Eu penso muitas coisas de muitos assuntos, né? Mas eu não saio por aí falando porque eu sei o meu lugar. Então, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de noção, não precisariam tomar patada, porque se mete onde não é chamado. O cosplay, por exemplo, me ajudou a portar perante público, a falar na frente de muitas pessoas. Eu me interessei por modelagem, corte, costura, pintura, artesanato, oratória, tudo isso graças ao cosplay. Então, né, se tem alguma coisa que o cosplay me fez, foi só bem. Mas não tem jeito. Tem gente que acha que é tudo isso, e eu me deparei com algumas dessas pessoas, e que, enfim, eu tive que colocar essas pessoas em seus devidos lugares, né? Porque não adianta falar de boa, a pessoa caçou, a pessoa zoa, então a barrinha de rage vai enchendo, até que ela explode. E em um desses casos foi num próprio evento de cosplay, que eu fui dar uma entrevista para um Zoró que estava lá. E esse Zoró estava fazendo entrevista zoando já uma galera, né? Eu não tinha percebido antes, só depois que eu fui ver. Mas, enfim, esse negócio de cosplay dando entrevista, a gente sempre fica com o pé atrás. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai lá depois, edita nossas respostas e a gente fica parecendo uns imbecis que não sabem conversar, não sabem formular frase. E, na verdade, é uma edição totalmente tirada de contexto e de ordem cronológica. E aí no evento estava esse repórter engraçadinho e ele veio me entrevistar e perguntou quantos anos eu tinha. Falei que eu tinha 25 anos e aí ele perguntou se eu não tinha vergonha de fazer o que eu estava fazendo ali. E aí, sabe, entendo que ele estava de gracinha, engraçadinho, mas aquele dia a barra de rage encheu rapidinho. Eu falei que não tinha vergonha, que eu tinha 25 anos, já era formada no ensino superior, que eu trabalhava muitos anos na minha profissão, que eu tinha um relacionamento de longa data,
que eu sustentava minha casa e que eu não tinha que ter vergonha do hobby que eu fazia. Vergonha eu teria se eu fosse num evento e fizesse esse tipo de pergunta que ele fez para as outras pessoas. Eu nem preciso dizer que a entrevista acabou na hora, né? E por falar em entrevista, eu fui abordada por 3 estudantes que estavam fazendo o trabalho deles, o TCC, sobre cosplay, e perguntaram se eu topava participar, fazer uma entrevista gravada, caracterizada, e eu aceitei. Aí eu fui lá, caracterizada, acho que eu tava de Alexia Ashford, do meu cosplay de Resident Evil Code Verônica. Me fizeram algumas perguntas, tá, beleza. Gravei lá umas 2 horinhas e fui embora. Depois me mandaram o resultado final. Esse não deu pra ser G-Secker, porque, gente, o resultado final ficou tão ruim. A edição me prejudicou tanto que eu nem tive coragem de falar nada. Eram frases desconexas, do tipo, eu faço porque eu posso ser o personagem por um dia. E aí, de repente, cortava uma fala de eu falando, minha mãe não curte muito o que eu faço. Então, tipo, parecia que eu não sabia formular, né, uma conversa coerente. Mas, enfim. E o último caso do episódio de hoje é sobre um bocó que estudava comigo na faculdade. E todas as vezes que eu mostrava foto de cosplay para umas amigas minhas, esse idiota vinha e falava, ai, nossa, que ridícula. Ai, eu não acho isso legal. Ai, gastar mó dinheirão, né? Ai, eu acho que quem faz isso, eu acho que isso é coisa de criança. Pois bem, aí minha barrinha de rage foi enchendo, até que explodiu. E aí, numa dessas vezes, estava mostrando foto de um ensaio fotográfico lá para umas amigas, e aí ele veio com esses comentários. E aí eu falei, cara, você não gosta de matar aula para ir no boteco, não gosta de ficar bebendo, às vezes nem entra para assistir nenhuma aula porque tá com os caras no bar? O cara falou, eu gosto mesmo. Então, e eu acho isso ridículo, acho isso tosco, acho isso medíocre, mas eu não fico falando que eu acho isso de você todas as vezes que você marca uma bebedeira com os caras no boteco. Então, da mesma forma que eu respeito o que você gosta de fazer, embora eu já falei, né, que eu acho isso bem ridículo, acho um desperdício de dinheiro, porque você tá pagando uma mensalidade e não tá frequentando as aulas, mas eu não fico falando isso pra você todas as vezes que você marca a bebedeira. Então, por favor, assim como eu respeito o que você gosta de fazer, respeito o que eu gosto de fazer também. Então, nem preciso falar que depois disso eu consegui a minha paz. E aí eu conseguia mostrar fotos para minha amiga e ele já tinha entendido, né? E eu tenho outras situações para contar no trabalho, umas brincadeiras idiotas, né? Falando de cosplay, mas isso pode ficar para um próximo vídeo. Beleza, gente? Muito obrigada por vocês que continuaram comigo até aqui. Me sigam nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Eu tenho vários perfis onde eu posto várias atividades que eu faço. Tem o ateliê Jazz Valkyrie que eu posto sobre costura, coscrafting, artesanato. O próprio Jazz Battle Maiden que eu posto tudo que eu vou colocar de vídeo. E tem o Jolly Soulsborne também, que a gente posta sobre as salas temáticas do Souls-like, né? Dark Souls, Elden Ring. E tem também meu perfil de cosplay, Jazz Valkyrie Cosplay, enfim. Me sigam lá em todos os perfis, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se as pessoas são toscas. Para quem não faz cosplay, vocês teriam coragem de fazer cosplay e ouvir esses comentáriozinhos sem graça? Me contem aí, gente. Então, um beijo para vocês e até o próximo episódio.